Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, segundou. E hoje a gente está iniciando mais um livro da Bíblia, o livro de Miqueias. E eu hoje quero sobre o capítulo. Ele é um capítulo um pouco difícil de entender, de um monte de coisa, assim, né? Dá para entender. A gente que já tem acompanhado aqui, né? Dá para entender, mas não sei se é algo que tenha muito o que comentar. No entanto, eu quero gastar um pouquinho de tempo falando ali a respeito da introdução. Nos outros a gente não falou muito, né? Mas esse daqui muitas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar. Primeiramente, boa semana, né? A todos, que comece aí essa semana mais completa e que comece uma semana cheia de bênção, de paz na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus momentos de lazer, de estudo, enfim, tudo que você fizer, amém? É isso. Então vamos lá, vai dizer assim, sobre Miqueias. Olha só que interessante. Os profetas usam palavras para refazer o mundo. O mundo, terra e céu, homens e mulheres, animais e aves. Foi feito no começo pela palavra de Deus. Os profetas, quando entraram em cena, ao descobrir um mundo de desordem moral e espiritual, retomaram o trabalho das palavras para reconstruir o que a desobediência e a desconfiança humana haviam demolido. Esses profetas aprenderam seu discurso com Deus. Gente, olha que interessante. Eu não sei se isso fala e mexe com vocês, mas mexe muito comigo. Eu tô começando a achar que eu sou uma profeta. Mas, gente, olha só, de verdade, é porque... Então, nessa introdução, o autor vai falar, vai querer dizer o seguinte: isso daqui não é Miqueias falando, mas é o que a pessoa, né... Enfim, existe tipo uma convenção, alguma coisa assim, né? Enfim, gente, não vou entrar nesses pormenores aqui agora, não. Mas essa pessoa, ela quis dizer o seguinte, que os profetas, que no início, o mundo, ele foi criado pela palavra de Deus. Como a gente viu lá em Gênesis, Deus falou, haja luz, haja rios, haja fundamentos, haja divisão, haja isso, haja animais, haja separação entre os animais da terra, os animais do mar, haja que mais? Haja muita coisa, né? Então, tudo foi feito ali pela palavra de Deus. E, beleza, Deus então criou o homem, e o homem então caiu, né, naquela queda, e aí começou a deturpar algumas coisas, né, começou a se utilizar, né, que nem o meu pastor estava pregando esses dias, da música, por exemplo. A gente, com certeza, Deus criou a música e qualquer instrumento é para a glória dele. No entanto, às vezes o diabo pega isso, e ele não tem poder de criar nada, mas ele deturpa isso, ele vai lá e coloca pro fim que ele quer, né? Então ele faz os funks ruins. Gente, esses dias eu ouvi um funk, que misericórdia. Não era um funk, eu não sei o que era aquilo, eu acho que era esses negócios que houve no Rio de Janeiro. Gente, mas o cara tava no meio do eixo monumental, no carro, com um som alto. Gente, a música era intragável. Não tem palavras para expressar o que era aquela música. Falava sobre todo o corpo da mulher, chamava ela dos piores nomes da vida. Gente, isso num carro alto. Gente, era tipo assim, inacreditável que tinha aquilo tudo. Naquela música que aquele menino tava ouvindo tão alto que ninguém se levantou e foi lá brigar com ele, tirar ele daquele carro. Gente, era inacreditável, era muito alto e uma música muito baixa, muito baixa. Eu fiquei com vergonha e eu começava a fazer umas caras assim de tipo,
e tava no sinal parado. Então, nossa, eu quis de toda forma mostrar minha indignação para ele, mas não consegui. Enfim, voltando ao assunto. Então aqui o autor está dizendo que tudo foi criado por Deus, porém tudo começou a se degradar, né, decair, enfim, o diabo começou a deturpar tudo, o homem, né, começou a fazer as coisas erradas, né. No capítulo anterior lá de Jonas, a gente viu que o povo de Nínive era um povo que prejudicava o ambiente ali, era um povo terrorista, era um povo, né, e eles faziam mal ao ambiente. Inclusive, essa semana fica ligado que aqui no Instagram a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tivemos aí a Earthshot e a COP30. Então, eu acho que nós, né, como bons mordomos de Deus, também temos que nos preocupar com essa questão do meio ambiente. Então, já fica ligado. Pessoal do YouTube que não segue o Instagram, eu coloquei aí na descrição meu Instagram, então já dá uma passadinha por lá e segue. E aí, gente? E aí é isso. E aí o homem começou as coisas começaram a cair, moral e espiritualmente. E aí vai dizer aqui que os profetas aprenderam um discurso com Deus. Não, calma. Os profetas, quando entram em cena, então, eles, ao descobrir um modo de desordem moral e espiritual, retomam o trabalho das palavras para reconstruir o que a desobediência e a desconfiança humana haviam demolido. Então, os profetas, ele tem essa missão, essa incumbência de mais uma vez pela palavra, e aí ele continua aqui, e esses profetas aprenderam o seu discurso com Deus, então eles ouvem de Deus e eles declaram aquela palavra, né, para reconstruir, para reedificar, para ressignificar e para redimir até mesmo, né? Então é isso, a partir daquilo que Deus os entrega. E aí fala outra coisa aqui que me chamou a atenção também, que quando somos deixados por nossa conta, fazemos de Deus um objeto, algo com que podemos lidar, uma coisa que podemos usar em benefício próprio. Seja essa coisa, sentimento, seja uma ideia ou uma imagem. Os profetas, eles desprezam toda essa bobagem. Eles nos ensinam a reagir à voz e à presença de Deus. E aí vai a última parte que eu marquei, só para falar um pouquinho sobre esse autor desse livro, que é Miqueias, vai dizer que ele era oriundo de uma vila em Judá, perto da fronteira filisteia, mas ele conhecia Isaías, que morava em Jerusalém. As mensagens de ambos se sobrepunham, mas Miqueias falava do ponto de vista de um homem de uma cidade pequena, que todos os dias via os ricos explorando o povo comum. Então é por aí que esse livro vai seguir. Vamos começar orando, que eu já passei metade do meu tempo, e aí a gente lê o capítulo de hoje. Amém. Deus, obrigada por esse dia. Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por mais uma vez nos acordar, Senhor. Em nome de Jesus, com um beijo no rosto, que é através da sua palavra. Deus, e em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, Deus, que possamos ser esse, sabe? Eu sei que alguns aqui não é vocacionado a isso, sabe, Deus? Mas ainda assim que o Senhor os use, que o Senhor os use da maneira própria deles, Deus. E se tem profetas neste lugar, eu quero em nome de Jesus, Deus, declarar que essas pessoas terão ouvidos sensíveis para Ti, mentes e corações, Deus, sabe, sensíveis e quebrantados, Deus, para fazer este papel de profeta. Muito nós temos, sabe, Deus, que redimir e alterar até mesmo, Deus, no pensamento das pessoas o que significa a palavra profeta, e que a cada dia nós estejamos aprendendo mais com o Senhor o que é ser um profeta de verdade. Pai, nos dê, sabe, Deus, todo esse entendimento, nos dê as tuas palavras, os teus discursos, sabe, Deus, a capacidade de juntamente com o Senhor, Deus, reconstruir um mundo melhor e entregar para o Senhor e para o seu Cristo, para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos, colocamos diante de Ti, Deus, essa semana.
nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossa escola, nossa vida financeira, sabe, nossa vida sentimental, todas as coisas, Deus, nós rendemos diante de Ti aos Teus pés. Faz com elas o que o Senhor quer fazer, usa elas para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve essas visões a respeito da cidade de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. Como nós vimos, parando aqui rapidamente, como nós vimos, então esse era um vilarejo ali de Judá, de Jerusalém, não lembro. Esse era uma pequena cidade, Moresete, né? E ela quer dizer lugar de corrupção. Ela era um lugar de corrupção e de injustiça. Então vai dizer assim, ele, né, Miqueias: escutem todos os povos, prestem atenção todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu, ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem, são como cera que se derrete no fogo. Os vales se abrem como se uma enchente os cortasse ao meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é culpado da revolta de Israel? É o povo de Samaria. E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por isso, o Senhor diz: eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para plantação de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas, toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada, e todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Por isso eu choro e grito de dor, e em sinal de tristeza ando descalço e nu, uivando como uma raposa e soltando gritos de dor como uma avestruz. Pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados. A destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Não contem em Gate a nossa derrota, nem comecem a chorar. Povo de Bet-Leafra, role no chão em sinal de desespero. Moradores de Safir vão nus e envergonhados para o cativeiro. Os que vivem em Zaanã não devem sair da cidade quando ouvirem o povo de Bet-Ezel chorar. Vocês saberão que eles não os podem ajudar. Os que moram em Marote esperam ansiosos por socorro, pois o Senhor fez a desgraça chegar bem perto de Jerusalém. Moradores de Laques, atrelem os cavalos aos carros. Vocês fizeram o mesmo que os israelitas, isto é, levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Portanto, povo de Judá, diga adeus à cidade de Moresete e Gate. O povo da cidade de Aquizib será uma armadilha para os reis de Israel. O Senhor Deus diz: vou entregar a cidade de Maressa nas mãos do inimigo, e as autoridades de Israel irão se esconder na caverna, que fica perto da cidade de Adulã. O povo de Judá, corte os cabelos e rape a cabeça em sinal de tristeza, pois os seus filhos queridos serão levados como prisioneiros para longe da sua pátria. Então aqui, Miqueias, né, como a gente viu ali no início, ele foi profeta ali nos tempos, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, onde, né, Jerusalém, Israel ainda estava ali sob o domínio deles. E Miqueias, ele, né, declarou, profetizou aí a respeito desse cativeiro, enfim, de todas as dificuldades que eles viriam a passar, que a gente também já viu, né, em vários livros. E é isso, eu ia falar mais uma coisa aqui, mas eu acho que o meu tempo não vai dar. Então, vamos ficar por aqui. Fiquem tranquilos, esse é um livro, né, pelo que eu tava vendo assim antes,
Eu acredito que ele vai falar também sobre várias outras questões. Esse começo é ele falando esse caos que estava. Mas ele vai falar ali também. Vai ser um livro onde vai falar sobre restauração, sobre Jesus. Mais uma vez ele também vai trazer sobre essa questão de Jesus, né? Vai ver lá na frente. É isso, beleza? Partiu. É isso, obrigada por estarem aqui. Beijo, tchau, tchau.